Essa temporada escorpiana está super agitada. Existe um chamado muito profundo no céu de busca interna, de manifestação, de fertilidade, de transformação sobre a nossa conexão com as nossas emoções de forma geral. É o momento de a gente pesquisar dentro de nós como que nós lidamos com os desafios, com as oportunidades. É uma temporada que será a sede também do início da última retrogradação de Mercúrio do ano de 2025 do calendário gregoriano. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos explorar os principais pontos energéticos de toda essa temporada escorpiana. Então, se você quer saber sobre a energética dessa temporada escorpiana, algumas datas chaves, dicas de como navegar essa temporada, fique até o final desse vídeo. Vamos junto? Seja muito bem-vindo a esse espaço Astrology by Ariel. Eu sou Ariel Munique, astróloga, e eu trago para você aqui vídeos regularmente sobre astrologia, espiritualidade, como você utilizar as ferramentas que nós temos, as mensagens do cosmos, para a gente andar aqui na Terra de forma um pouco mais alinhada e conectada com propósitos maiores. E esse vídeo aqui, então, sobre essa temporada escorpiana. Eu vou falar a verdade aqui para vocês, que eu estou tentando gravar esse vídeo já faz 5 dias. Desde antes da temporada escorpiana começar, eu estava com a intenção de gravar esse vídeo aqui para vocês, só que meus filhos ficaram doentes, a Naya ficou com uma infecção de garganta e teve que tomar antibiótico pela primeira vez na vida dela. Foi muito conturbado esse último final de semana, essa última semana. Eu estou fazendo esse vídeo agora, como eu posso e da melhor forma que eu consigo, mas a intenção estava ali. E por que eu decidi fazer esse vídeo sobre a temporada escorpiana, ao invés de falar simplesmente da energia da semana, ou, né, ou de algum ponto específico dentro dessa temporada, que tem muita coisa para falar. Eu não vou falar sobre todos os aspectos agora, porque realmente acho que sinceramente é uma das temporadas mais agitadas com relação ao número de aspectos, não que será mais intensa ou que vai ter o aspecto mais histórico do ano. Não teve falta, né, de eventos históricos e de acontecimentos astrológicos bafônicos, na verdade, se você acompanha aqui o canal, você tá ligado. Então, não é sobre isso, mas tem muita coisa acontecendo, questão de números de aspectos acontecendo no céu. Mas o motivo real mesmo de eu ter decidido fazer esse vídeo sobre a temporada escorpiana é porque eu senti um chamado de trazer essa nossa consciência para a sazonalidade das coisas mais conectadas com a astrologia. Principalmente porque eu percebi que algumas pessoas questionam nos comentários o que significa quando eu falo calendário gregoriano, né? O calendário gregoriano é esse calendário que a gente usa comumente, né, que as pessoas usam de janeiro, fevereiro, né, março, abril, com aquela quantidade de dias que a gente conhece. Esse é o calendário e é o calendário gregoriano. Só que ele é muito recente, ele foi criado em 1582, né, não é um calendário que é ancestral, que tem uma linhagem histórica muito grande, ele é realmente muito recente. E só que antes desse calendário, que é o que nós usamos, que sinceramente é super desconexo e não faz sentido nenhum, por que alguns meses têm 30 dias, outros 31, aí fevereiro perdido ali com 28 dias, mas às vezes tem 29, por que setembro tem o prefixo de ser de 7, mas não é o sétimo mês do ano, né, outubro, que é 8, mas não é 8, então assim, tem muitas coisas que não fazem sentido quando a gente começa a questionar algumas coisas do nosso sistema, né, que é comum. Só porque é comum, só porque é usual, não significa que seja o natural ou o melhor, na verdade. Dentro da astrologia tropical, que é a astrologia que eu uso, e a astrologia tropical é a astrologia que é relacionada às estações do ano. Por isso que o ano novo astrológico inicia quando o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo da roda zodiacal, que é o início da primavera, aqui no hemisfério norte, onde a astrologia tropical, como nós usamos, como nós conhecemos aqui no ocidente, foi difundida, né, foi no hemisfério norte. Então, essa observação das estações faz muito sentido para nós que usamos astrologia. Então, com essa intenção de a gente se voltar um pouquinho, né, para os ritmos celestes também, eu senti de trazer essa consciência sempre no início das estações do signo. Então, todo o início ali de um signo, né, todo o início que quando o Sol se movimentar
para um determinado signo, eu vou fazer um vídeo sobre aquela temporada, tá? Porque a gente faz isso nos ciclos da lua, né? Toda lua nova, que é o início de uma nova temporada do ciclo lunar, nós temos um vídeo aqui. Eu geralmente trago o vídeo da lua nova e da lua cheia, que é esse ciclo lunar. Então a gente já está honrando bastante aqui os ciclos lunares e agora eu vou honrar o ciclo do Sol também, trazendo aqui no início da temporada solar, eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho sobre aquela temporada, ok? O Sol entrou em Escorpião no dia 23 de outubro. Quando o Sol entra em Escorpião, a gente acende esse arquétipo dentro de nós, né, do chamado escorpiano. E eu já quero falar no começo que não é todo mundo que sente a temporada de determinado signo da mesma forma. Você precisa olhar para o seu mapa astral e ver qual que é a casa astrológica que está sendo iluminada pelo Sol. Nesses próximos 30 dias, o Sol está iluminando a tua casa escorpiana. O que que isso representa para você? É a casa 12 dos teus sonhos, da fantasia, do isolamento, do teu inconsciente? É a casa 1, você tem ascendente em Escorpião, do teu eu, né, do teu corpo, da tua máscara social, de como você se coloca no mundo. É a tua casa 5, falando sobre os teus hobbies, teus prazeres, tua diversão, teus filhos. É a tua casa 3, que fala sobre tua comunicação, a tua mente, os teus rituais diários, a tua capacidade de estudo e conexão com a tua vizinhança, com os teus irmãos. Então, enfim, percebe que dependendo da casa astrológica, a temática que será iluminada durante essa temporada escorpiana muda drasticamente. Quem tá chegando agora, eu tenho um vídeo que explica um vídeo muito antigo, com uma qualidade visual bem horrível, sinceramente, que eu explico como que você cria o seu mapa astral, né, de forma gratuita no astro.com, como que configura ali as coisas. Então, se você não tem teu mapa astral gerado, né, e não sabe como fazer isso, tem esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, que eu dou até algumas dicas de interpretação nesse vídeo também. Depois que você tem o seu mapa astral, eu quero que você encontre o símbolo de escorpião e eu quero que você veja qual que é a casa astrológica regida pelo signo de escorpião dentro do teu mapa astral. E aí eu quero que você vá nessa playlist que eu também tenho aqui no canal, explicando os temas de todas as casas astrológicas. Anota esses temas, estuda esses temas com essa consciência de que todos esses temas daquela casa astrológica específica está sendo chamado para ser iluminado de forma profunda, porque o Sol está em Escorpião nesse momento, tá? Então, se Libra estava buscando a harmonia, a beleza, a superficialidade harmônica, diplomática das coisas, Escorpião pede aquela verdade e a inteireza, mesmo que isso simbolize uma morte, um encerramento simbólico ou real de algum ciclo dentro da tua vida com relação a esses temas. Escorpião é o signo da transformação, é o signo da purificação emocional, do mistério da vida e da morte. Nos ensina que tudo que é essencial precisa morrer para renascer mais verdadeiro. A energia de Escorpião é um signo de água fixa. Nós temos 3 signos de água: Peixes, Escorpião e Câncer. E a energia de Escorpião é energia de água fixa, que é profunda. Eu sempre associo como se fosse uma energia de um iceberg muito grande. O iceberg, a gente vê só o topo, né, ou a parte de cima, mas embaixo existe uma grandiosidade de gelo, né, que é água fixa, né, nessa forma de gelo. Eu sinto muito que é essa energia de Escorpião. Então a energia de água fixa nos convida a mergulhar, né, nas camadas mais subterrâneas ali da alma, onde repousam os medos, as inseguranças, né, as nossas sombras, os nossos traumas, mas também todas as potências, todos os tesouros escondidos, tá? Escorpião rege os reinos invisíveis do poder, da intimidade, da sexualidade, dos segredos, do inconsciente, de todos os assuntos que são cheios de tabus dentro da sociedade: dinheiro, prazer, o feminino e o masculino, a sexualidade, a intimidade, a relação profunda, a mescla traumática, toda a nossa bagagem emocional, todas essas questões são questões escorpianas. Ali onde o Sol está iluminando dentro dessa temporada, a gente precisa se conectar com a entrega, com a regeneração e com a confiança
né, confiança, com a fé no invisível, no mistério, a entrega para o invisível com relação às consequências das coisas. Quem nunca ouviu falar que escorpianos são vingativos? É o outro lado dessa moeda, quando não há a entrega, quando não há a confiança, quando não há a fé sobre as consequências, sobre a ordem kármica das coisas, você quer o quê? Controlar, você quer fazer justiça com as próprias mãos, você quer ir lá e se vingar e fazer com que o outro sinta exatamente o que você está sentindo, ou pior, né? Então existe essas sombras que são trazidas para a superfície quando a gente está trabalhando com o arquétipo escorpiano. É interessante se a gente vai um pouquinho para a mitologia grega, quando o escorpião, né, que é o símbolo do signo de escorpião, né, o nome e é o símbolo de escorpião, ele é visto dentro da mitologia grega como um instrumento de justiça divina. Dentro do mito de Órion, um grande caçador, ele se vangloriou porque ele falou que poderia matar todos os animais da terra. E aí a deusa Gaia estava indignada e enviou um pequeno escorpião, um pequeno poderoso escorpião, para lembrá-lo da sua mortalidade e lembrá-lo que existem limites invisíveis e poderes invisíveis que regem todas as coisas. E aí o escorpião o picou e os dois foram colocados no céu como constelações. A constelação de Escorpião, a constelação de Órion, simbolizando esse eterno ciclo de vida, de morte, de ego, de humildade, né? De grande e de pequeno, as polaridades das coisas. Então, Escorpião revela essa força invisível que reequilibra o ego inflado, o excesso de poder, a justiça oculta que desenvolve o ser humano, né, e coloca ele no seu lugar natural, não no domínio, mas na transformação interior que precisa acontecer. Em algumas tradições, por exemplo, na tradição de Cabala, o mês de Escorpião é considerado um mês muito silencioso. Existe uma agitação de muitas celebrações espirituais ali no mês de Libra, e aí Escorpião é um mês de muita interiorização e de purificação, de sedimentação daquilo que foi pedido e recebido, né, no mês de Libra. Então é um ponto de muito olhar para dentro, de olhar profundo. E o trabalho que somos chamados aqui para refinar durante o mês de Escorpião é o trabalho que fala sobre a transformação do controle e a nutrição da confiança. É observar esse nosso desejo intrínseco de querer se proteger da dor, se proteger do abandono, da traição, se proteger daquilo que é desconfortável, daquilo que pode parecer ser doloroso, e não assim, e o não acolhimento disso tudo, né? Desejar tanto se proteger e negar tudo isso e esquecer da fé, da rendição, da vulnerabilidade que cura, né, do poder que existe no meio disso tudo. Então, muito essa dinâmica de entrega, essa dinâmica de percepção do teu poder interno, da integração da polaridade, né, de touro e escorpião, que é o relaxar dentro desse processo, ao invés de estar sempre nesse modo de sobrevivência. A energia escorpiana pode ser aquela energia que quer aguentar tudo a qualquer custo, não sabe quando soltar, e muitas vezes isso tá enraizado em um profundo desejo por controle e por poder. Então essa correção, ela vem, né, essa correção da alma vem quando a gente transmuta o medo da perda em fé no processo da vida, transformar o desejo de poder em serviço, em usar toda essa intensidade escorpiana que existe para essa transmutação, ao invés da manipulação, focar na regeneração das coisas. E o trabalho espiritual dentro da temporada escorpiana é entender que o verdadeiro poder vem da integração da sombra e na capacidade de deixar, de soltar, de permitir a morte do ego, para que a luz, né, tenha espaço.
Então é um mês de muita regeneração emocional e espiritual, de muita purificação, né, de muita profundidade, né. Então mesmo o desejo que te aprisiona, quando ele é transmutado, ele vira uma ferramenta espiritual, devocional de manifestação muito forte dentro da tua vida. O segredo é essa transformação desse desejo em devoção, né, de paixão em oração, a devoção à tua própria vida, a devoção às coisas que realmente te edificam, né, que te elevam em diversas áreas da tua vida. E eu te convido a refletir mesmo, a sentar e refletir sobre essa energia, ah, dentro dessa área da tua vida. O que que como você consegue transformar, você olhando ali os temas da casa astrológica que está sendo ativada dentro da tua vida, qual que é como você consegue transmutar, transformar o desejo, a paixão sobre esses temas em devoção, em elevação, em entrega, em transmutação e purificação espiritual dentro dessas áreas, ok? Observa essa casa astrológica e se pergunta: "O que que essa área da minha vida está pedindo para eu purificar ou encontrar a verdade, a investigar e encontrar essa verdade, né? Onde dentro dessas áreas da minha vida eu tenho estou resistindo à entrega e à vulnerabilidade? Onde dentro dessa área da minha vida eu estou reprimindo e eu estou pronto para viver toda a potencialidade disso tudo com mais consciência?" Escreve sobre isso, escreve essas perguntas. Agora eu quero te trazer aqui para o mapa astral do momento, e eu quero que você observe esse grande triângulo azul que está aí no centro desse mapa astral, que é agora do dia 28 de outubro, terça-feira. E esse triângulo representa a conexão, a comunicação dos signos de água que está acontecendo no céu. Nós temos todos esses planetas aqui no signo de Escorpião, que é o Sol, Marte e Mercúrio, e o Sol e Marte e Mercúrio estão fazendo essa conexão com Júpiter, que está em Câncer, que estão fazendo essa conexão com Saturno e com Netuno, que está aqui no signo de Peixes. Então, são os 3 signos de água aqui em conexão. É muita água no céu, né? A energia da água traz a emoção, a intuição, a cura, o inconsciente, as memórias, a transcendência, a limpeza psíquica, a sensibilidade amplificada. Existe essa possibilidade de água, né, muito disponível para nós. Então é muito comum que esses últimos dias você tenha estado um pouco mais sensível, intuitivo, ter pressentimentos, memórias, intuições, né, e conexão, né, com o mundo invisível, ou até estar um pouco mais sensível mesmo, sabe, com o coração um pouco mais facilmente abalado com notícias, com memórias, com sensações mesmo, sabe. E isso pode até se ser expresso como uma grande sensação, assim, de tipo, é muita coisa para lidar nesse momento, e quem já lida melhor com as emoções, você pode estar se sentindo feliz ou emocionalmente ativado, mas de uma maneira boa, né, com a intuição afiada, com a criatividade, com a fluidez, né, dançando literalmente pela vida, tá? Todas as sensações são válidas, principalmente quando a gente está falando de um grande trígono de água. Existe um grande reencontro com o que estava reprimido, emoções, mágoas, desejos, memórias, criatividade, necessidade de purificação, né? Uma vontade de expressar as coisas através do choro, do perdão, da emoção, da terapia, da meditação, do sentir, do rezar, do dançar. Isso tudo é muito válido nesse momento, né, e a nutrição da tua intuição, dos teus dons psíquicos. Algumas pessoas podem estar sentindo uma necessidade maior de se recolher, de silenciar, de se regenerar energeticamente, ok? Algumas pessoas podem estar tendo sonhos muito vívidos, muito intensos mesmo, mas é um tempo de você sentir, né, principalmente, esses últimos dias. Eu quero trazer a tua atenção agora para essa conexão de Marte e Mercúrio que está acontecendo aqui. Nós tivemos uma conjunção de Marte e Mercúrio no dia 20 de outubro. Nós teremos a próxima conjunção ainda dentro da temporada escorpiana no dia 12 de novembro, e nós teremos a última conjunção
desse ciclo, de Marte e Mercúrio no dia 18 de janeiro. Por que que eu tô falando isso para você? Porque eu quero que você observe o que que aconteceu na tua vida naquele período do dia 20 de outubro. Se alguma discussão específica aconteceu, se alguma problemática surgiu dentro da tua vida. Por quê? Porque, aquela primeira conjunção foi a primeira de 3. Então temas, situações, sensações, sonhos, desdobramentos que se iniciaram ali no dia 20 de outubro podem vir para a superfície. A próxima conjunção será no dia 12 de novembro, vou abrir aqui no mapa para você ver. Só que essa próxima conjunção é com Mercúrio já em movimento retrógrado, aqui ó, no grau 6 de Sagitário. Então, Mercúrio vai iniciar o seu movimento retrógrado, eu vou já falar sobre isso. Então, será a segunda conjunção. Então, talvez temas, situações, de novo, problemáticas que se iniciaram no dia 20 de outubro podem ressurgir ou ser refinadas, revisadas, revistas nessa segunda conjunção no dia 12 de novembro. E aí, esse ciclo será encerrado completamente lá na próxima conjunção, que vai acontecer no dia 18 de janeiro, aqui novamente, só que vai ser agora no signo de Capricórnio, a terceira e última conjunção de Marte e Mercúrio. E é interessante você começar a perceber essa energia da tua conexão com Marte e Mercúrio, porque Marte e Mercúrio vão ficar se conversando próximos aí um ao outro por bastante tempo. Eu lembro de ver ainda mapas de abril do ano que vem e perceber que Marte e Mercúrio ainda estão juntos, ainda estão fazendo essa conjunção, eles vão estar muito próximos por muitos meses, ou seja, você precisa entender o que que isso fala com você, o arquétipo de Marte, do desejo, da ação, da tua motivação, dos teus desejos profundos, da tua capacidade de agir, de lutar, as tuas lutas internas, sabe? Então, como você fala isso, como você pensa sobre isso, como você une a tua ação com a tua palavra, como que você walk your talk, como você age da forma que você fala, como que você faz aquilo que você prega, né, como que você lida com a verdade dentro das tuas ações, a integridade das tuas ações conectadas com as tuas convicções, com a tua palavra, com os teus pensamentos. Como você age em direção às coisas que você quer manifestar, que você pensa sobre, que você sonha sobre, que você fala sobre, mas você não age sobre isso. Como que você pode alinhar? Porque esses planetas estão andando juntos por meses e vai acontecer um Mercúrio retrógrado, uma conjunção com o Mercúrio retrógrado desses 2 planetas, então é um grande chamado de alinhamento, e isso acontecendo dentro dessa temporada escorpiana, traz muita verdade para a superfície, principalmente porque Marte rege o signo de Escorpião dentro da astrologia tradicional. Então a gente está falando do regente dessa estação, né, no caso aqui que é Marte, que rege Escorpião. Então percebe aqui como que o verbo, como que o pensamento, o verbo, que é esse arquétipo de Mercúrio, pode trazer cura, pode trazer alinhamento, pode trazer essa força magnética emocional, né? A linguagem aqui, a fala aqui se torna grandes feitiços, né? Grandes sementes, né? Sementes da manifestação, semente de cura, ou não, semente de veneno, de destruição, de violência, de sabotagem. O que você quer fazer com a tua fala, com os teus pensamentos? É um momento de questionamento sobre isso. E o que mais eu quero trazer sobre essa temporada escorpiana para você é que no dia 29 de outubro, Mercúrio agora entra no signo de Sagitário, e aí a mudança é uma mudança energética bem interessante. Ele já está num movimento bem devagar, porque ele está se preparando para fazer o seu processo de retrogradação, e ele tem essa mudança energética, né, saindo do signo de Escorpião e indo para o signo de Sagitário. Só que o que acontece, né? Para Mercúrio, essa mudança não é tão interessante, porque além de Mercúrio estar devagar, ele está fazendo uma oposição com Urano, que está aqui no signo de Gêmeos, no grau 0, você percebe Mercúrio no grau 0 de Sagitário e Urano no grau 0 de Gêmeos. Então está acontecendo essa oposição e ainda por cima ele está devagar, fazendo oposição com Urano e ele está em exílio, porque ele rege o signo oposto, ele rege Gêmeos. Então quando ele está no signo de Sagitário, ele está em exílio. Então é um momento um pouco dificultoso
para as questões mercuriais. Então eu quero que você se atente para isso, se atente a sinceramente, assim, para tudo que rege esses aspectos mercuriais dentro da tua vida. Observa a tua comunicação, observa os teus pensamentos, observa agendas, compromissos, contratos, viagens. Checa 1000 vezes as coisas, sabe. Tenha certeza que o que você está falando faz sentido para a pessoa que você está se comunicando. Observa o e-mail, né, se você está mandando para a pessoa correta, né. Observa tudo isso, porque os assuntos mercuriais podem estar ali um pouco desafiados nessas próximas semanas. Essa oposição de Mercúrio e Urano traz instabilidade para a situação, porque tudo que envolve ali Urano, a gente está falando de envolver aquilo que é desconhecido e envolver surpresas, revelações, tá? Então, isso pode ser muito benéfico. Imagina você se conectar com uma grande ideia, uma grande revelação, ou você encontrar uma solução de um problema que você estava aí tendo muita dificuldade de encontrar e aquele insight vem, aquela ideia vem, aquela canalização vem para você, né? Então isso é muito interessante para quando a gente consegue acessar a luz disso, porque Mercúrio é um mensageiro entre mundos, né, ele consegue caminhar entre mundos. Só que Mercúrio gosta dos detalhes, gosta de saber da história. E quando ele está em Sagitário, ele fica às vezes um pouco disperso, ele fica otimista demais, ou visionário demais, ou livre demais e não percebe os pequenos passos ou comunicações que precisam acontecer para que essa grande visão se manifeste, tá. Enquanto em Escorpião ele busca a profundidade, o silêncio, a revelação, ele fala pouco, mas fala com a alma, fala estrategicamente, ele fala de forma cirúrgica. Em Sagitário, ele busca pelo sentido, pela fé, pela expansão, e ele quer entender as experiências e quer compartilhar, ele não quer muito entender, ele quer compartilhar, ele quer viver, ele quer falar. E ele fala de qualquer jeito, né, ele só, tipo, deixa a verdade sair, e isso pode ser desafiador dependendo da situação que a gente se encontra. Então, ainda mais fazendo essa oposição com Urano, pode trazer essa instabilidade para as questões mercuriais. Só que a gente precisa canalizar isso para o lado bom, então anota as tuas ideias, anota as revelações, checa mais uma vez, checa tudo, checa trânsito, checa horários de voos, checa todos os teus compromissos, né, para você não ser vítima disso, porque nada que acontece no céu é para nos fazer vítimas desses trânsitos, e sim são chamados do céu para que a gente ative esses arquétipos, esses trânsitos, essas comunicações, essa sabedoria do céu em nós. Nós temos aqui o início da retrogradação de Mercúrio, que acontece quando? Acontece aqui, ó, no grau 6 de Sagitário, no dia 9 de novembro, 4 horas da tarde, ali, horário de Brasília. Então, é o início do nosso último processo de retrogradação de Mercúrio do calendário gregoriano. Essa temporada de Mercúrio retrógrado vai começar no dia 9 de novembro e vai até o dia 29 de novembro, tá? E é um lugar de revisão. Só que esse Mercúrio retrógrado, por conta de Mercúrio estar ali em Sagitário, está em exílio, está muito próximo de Marte, né? Vai fazer aí oposição com Urano. Na verdade, esse Mercúrio retrógrado, ele vai estar muito aspectado, ele vai se comunicar com muita gente, né? Vai se comunicar com Marte, vai se comunicar com o Sol, vai se comunicar com Urano, vai se comunicar com Netuno, vai se comunicar com Saturno, vai fazer conjunção com Vênus. Então, assim, ele tá trazendo lembra que Mercúrio é o mensageiro dos deuses, ele tá trazendo mensagens para todo mundo, praticamente, tá. Ele tá fazendo essa comunicação com muitos planetas. E o que que isso fala para mim? O que que isso fala para você? Existe uma mensagem que precisa ser revisada. Existe um chamado de a gente valorizar o não lógico, valorizar mais a intuição, a sabedoria que vem de dentro. Que Mercúrio, que é esse mensageiro no território sagitariano que fala sobre as ideias, sobre a fé, sobre o propósito, é o momento de revisão das nossas crenças, crenças mentais, crenças filosóficas, crenças espirituais, coisas que já não condizem mais com a tua verdade atual, que já não está mais alinhado com a tua experiência
no teu instrumento, no teu eu do presente. Esse ciclo de Mercúrio retrógrado está muito expressivo, porque ele está se comunicando com muitos planetas, né, tá tecendo muitos fios aqui de reconfigurações. Eu acho que essa é uma palavra muito a palavra que eu sinto, assim, muito forte quando eu falo desse ciclo de Mercúrio retrógrado é reprogramação. Reprogramação mental, reprogramação neurológica, reprogramação emocional, reprogramação das tuas próprias ideias, do teu trabalho, das tuas relações, né. Então, porque a gente tá sendo chamado para a gente rever muita coisa, a maneira como a gente se comunica, principalmente, como a gente pensa, tá. É interessante porque como esse Mercúrio retrógrado ele vai ter a fase de Mercúrio retrógrado ele estando em Sagitário, e vai ter a fase de Mercúrio retrógrado ele estando em Escorpião, porque ele de forma retrógrada ele vai voltar para Escorpião. Nessa primeira fase, né, de Sagitário, você pode se sentir mais otimista, né, parece que tudo vai dar certo, "Não, não, e daí? Mercúrio retrógrado tá tudo certo, não vou revisar nada", né. E porque existe esse otimismo às vezes cego, né, e até ingenuidade quando na sombra de Sagitário. E observar muito isso para você não acabar falando um monte de sim ou se comprometendo com um monte de coisa, achando que vai dar certo sem perceber os detalhes das coisas, e aí, depois a conta vir, sabe, as consequências chegarem para você. Então, observar para você não perder a percepção dos detalhes, não perder a percepção do realismo. E é interessante porque, assim, quando eu falo: perder a percepção dos detalhes ou perder a percepção do realismo", isso é muito subjetivo. Talvez você precise perder um pouco do realismo e se conectar mais com o instinto, com o selvagem, com a tua intuição, com o não lógico, com o não real. E talvez você precise se conectar mais. Quero que você observe o que você precisa nutrir e questionar nesse momento, tá? Então, de forma geral, tem muito esse questionamento e revisão dos dogmas, das crenças, das limitações e principalmente sobre tudo aquilo que te aprisiona, né. O signo de Sagitário é um signo que fala sobre a liberdade. O que está te aprisionando e o que não é verdade. Eu acho que isso vai ser muito forte durante esse período, né. O que não é verdade? E por que você ainda está fazendo aquilo que não condiz com a verdade, né, para você, né. Mercúrio vai ficar retrógrado até o dia 29 de novembro. Eu senti ontem, eu estava no carro, e e veio uma visão muito clara, assim, sobre fazer, tipo, uma jornada, interessante que veio jornada de 21 dias, dessa integração de Mercúrio. Me veio os temas, me veio o formato, me veio a instrução específica, os guias Grande Espírito foi muito claro sobre o que precisa acontecer. E é interessante porque eu falei: "Por que que veio 21 dias, né?" E eu olhei no calendário e eu literalmente contei, quantos dias que Mercúrio vai ficar retrógrado. E aí, quando eu fui ver, Mercúrio vai ficar retrógrado por 21 dias. Me veio muito de fazer essa experiência com vocês, né, de ferramentas diárias de integração, sobre esse período de retrogradação de Mercúrio. Me contem aqui nos comentários se vocês estariam aí, interessados em fazer essa jornada de 21 dias de afirmações, de meditações e de compreensão desse trânsito. Então seria acompanhamento comigo mesmo. Eu vou passar para vocês, algumas meditações de Kundalini Yoga, algumas ferramentas de Kundalini Yoga, e a gente vai iniciar passar juntos por esse processo de retrogradação de Mercúrio, porque eu sinto que existe muita cura, muita reprogramação que precisa acontecer, e eu sinto que se a gente fizer isso juntos vai ser um pouco mais leve, um pouco mais fácil, e a gente consegue se motivar e consegue também ativar uns aos outros, né, existe um milagre, uma magia muito grande que acontece quando nós estamos juntos com um propósito. Então eu ainda não canalizei nome ou datas específicas, literalmente isso veio 24 horas atrás, vou encontrar os maiores detalhes logo em breve, até porque o nossa jornada
supostamente iniciará no dia 9 de novembro, tá. Então vamos ver como que isso se forma. Eu quero muito entender aqui nos comentários, qual que seria o interesse de vocês com relação a isso, e vai ser muito, eu tenho certeza que vai ser muito nutridor para todos nós. O último trânsito que eu quero trazer aqui para vocês, aqui de forma específica, é o início da retrogradação, deixa eu abrir aqui para você, de Júpiter, que vai acontecer logo depois do início da retrogradação de Mercúrio. Mercúrio fica retrógrado no dia 9 de novembro e Júpiter fica retrógrado no dia 11 de novembro, tá? Então aqui, ó, Júpiter retrógrado no grau 25. E aí, por que que isso é importante? Qual que é a conexão com Mercúrio? Porque Mercúrio está em Sagitário e Marte está em Sagitário também. E esses planetas em Sagitário estão sendo regidos por Júpiter. Júpiter estando exaltado, então ele está em um lugar de felicidade, só que ele passa bastante tempo retrógrado. Esses planetas mais afastados, eles passam bastante tempo em processo de retrogradação. Então, Júpiter vai ficar retrógrado até 11 de março de 2026, então é bastante tempo, tá? E então nós estávamos nesse processo de bastante expansão, de nutrição emocional, porque Júpiter estava em movimento direto em Câncer, então tem esse lugar de raízes emocionais, nutrições emocionais, desejos e essa fertilidade, expansividade muito forte que estava acontecendo. E agora esse processo de retrogradação de Júpiter acontecendo ali muito paralelamente a essa jornada de Mercúrio retrógrado, marca uma pequena pausa ou um recomeço, um repensar sobre esses planos de crescimento e expansão. Júpiter é o nosso grande benéfico, ele fala sobre generosidade, sobre benevolência, sobre grandes bênçãos e expansões. Só que esses dois planetas, ainda mais Júpiter regendo Mercúrio retrógrado acontecendo ao mesmo tempo, me fala muito sobre o quanto que a gente precisa aprender a pausar e nutrir as raízes, ao invés de estar sempre focando na busca e no colher dos frutos. Né, uma árvore com as raízes doentes não vai dar fruto, não vai estar frondosa, maravilhosa e bela. E eu sinto que esse chamado de Mercúrio e Júpiter retrógrado ao mesmo tempo vem fazer com que a gente faça essa revisão das nossas raízes, né, ainda mais que está em Câncer, as raízes, as emoções, as nossas bagagens emocionais. Júpiter em Câncer fala sobre esse pertencimento que a gente tanto busca, e essa jornada retrógrada vem falar sobre esse amadurecimento que precisa acontecer, né? Essa necessidade de pertencimento, necessidade de acolhimento, necessidade incessante de cuidar, de proteger, de ser cuidado, de ser protegido, né? E onde a gente projeta os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, né? A nossa fonte de amor e de fertilidade, como você vai alinhar a generosidade com responsabilidade, as tuas metas de crescimento, confiar no tempo, né, e fazer essa nutrição interna que precisa acontecer. Então tem esse lugar de muita revisão e de muito reestruturação interna que precisa acontecer nessas próximas semanas, com esses 2 planetas retrógrados, aí depois no final do mês Mercúrio fica direto e Júpiter vai ficar retrógrado aí até março do ano que vem. Só para você anotar aí sobre essa temporada, nós teremos a lua cheia dessa temporada, que vai acontecer no dia 5 de novembro, no grau 13 de Touro. A lua vai estar aí em seu lugar de exaltação, no grau 13 de Touro. E teremos a lua nova em Escorpião, né? Iniciando aí esse novo ciclo lunar no signo de Escorpião, a lua nova que vai acontecer no grau 28 de Escorpião. Eu mencionei no meu último vídeo sobre o grau 28, falei sobre a sequência de luas novas que vão acontecer no grau 28. Então, isso acontecerá no dia 20 de novembro. Já pegando esse gancho, no dia dessa lua nova, no dia 20 de novembro, nós teremos o nosso próximo Semeando a Nova Ordem, né? Que é esse movimento de cerimônias ao vivo comigo que está acontecendo todos os meses.
Então nós estaremos aí em cerimônia, juntos, ritualizando, manifestando, estudando, se purificando para o próximo ciclo lunar. Então vai acontecer no dia 20 de novembro mesmo, à noite, né? Para quem está no Brasil, vai ser às 7 da noite, horário de Brasília. Esse próximo Semeando, nós teremos também a bênção e o presente de ter a Marjorie fazendo o Sound Healing, vai estar fazendo a cura pelo som, a purificação do nosso aparelho energético pelo som com as tigelas de cristais, então será uma cerimônia muito, muito especial, ok? Então já fica aí o convite. Era essa a energia que eu queria trazer para você, uma energia geral sobre a temporada escorpiana. Me conta aqui nos comentários se você achou esse vídeo elucidativo, se você conseguiu entender um pouquinho sobre essa temporada, sobre a energia de escorpião e fazer reflexões para a tua própria vida sobre esse signo, sobre essa energia, quais são as mensagens que vêm para você. Não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de comentar, de curtir, de enviar esse vídeo para as pessoas que você ama. Existem muitas pessoas que voltam aqui sempre no canal, que comentam no canal e que ainda não se inscreveram. Quero que você saiba que a tua inscrição é muito, muito apreciada, muito bem-vinda, porque ajuda aqui o algoritmo a entender que o meu serviço, que o meu trabalho, que o meu tempo aqui é válido, é relevante e que é benéfico para vocês que assistem. Até o próximo vídeo. Namastê.